Olá a todos! Neste trabalho, eu, Josué e Paulo, nós iremos falar sobre as filosofias helenísticas. Mas antes de entrarmos no assunto, precisamos entender o contexto histórico, o que se passava na época e como isso vai influenciar nessas escolas. O período helenístico vai do século III ao 2 ou 1 a.C. Ele começa quando Alexandre o Grande herda de seu pai, Filipe II, os tronos da Macedônia e demais cidades-estado gregas. A partir de então, Alexandre volta seus olhos e lança expedições ao Oriente, o que culmina na conquista do que era então o Império Persa, fazendo de Alexandre o imperador das antiguidades clássica e oriental. Com a finalidade de manter o seu império, Alexandre preserva a maioria dos costumes e culturas locais, apesar, é claro, de haver uma universalização dos ideais gregos. Assim, como partes de um mesmo império, povos que antes viviam em guerra começam a interagir culturalmente como nunca antes. Gregos, egípcios, hebreus, árabes, mesopotâmicos, persas, hindus e civilizações para além das fronteiras. Como resultado desse fenômeno, tem-se o surgimento de uma nova cultura, a cultura helenística. Mas, apesar da vastidão territorial do império, vamos focar em uma região em específico, a Grécia, uma vez que é de lá que saem as análises filosóficas a serem abordadas. Antes das conquistas de Filipe II, a Grécia não era um só território unificado, mas uma região onde coexistiam diversas cidades-estado, cada qual com sua independência e sua particularidade, sendo a língua e a cultura comuns as responsáveis por uni-las. Uma dessas particularidades foi Atenas. Nessa cidade-estado figurava o regime democrático direto, no qual cidadãos debatiam e decidiam as questões da polis, questões, portanto, políticas. E isso vai influenciar na filosofia dessa época. Filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles vão pensar na felicidade como sendo buscada no público, no coletivo, portanto, no que é externo ao indivíduo. Mas isso começa a mudar. Após as conquistas do mundo grego por Filipe II e a expansão do império por Alexandre, os antes cidadãos gregos passam a ser apenas indivíduos dentro de uma hegemonia. Agora, eles pedem suas decisões políticas, que são delegadas a um único soberano, que é também soberano de outras polis, de outros povos. Nesse contexto, há a substituição do termo polis para cosmopolis, do local para um todo global, cidades que recebiam pessoas de todas as partes do império, as conhecidas Alexandrias, sendo a mais famosa delas a do Egito. Toda essa mudança política também vai influenciar na filosofia nessa época. A passagem do cidadão como decisor da vida da polis para apenas um indivíduo em um império faz com que surja um novo ramo no pensamento ético. Agora, a felicidade não deveria ser buscada no público, no coletivo, mas no interior do indivíduo. Se o mundo que era antes fixo, agora está em constante mudança, se há uma perda de raízes externas com a entrada de novos costumes, o indivíduo deve buscar raízes dentro dele mesmo. O foco desses filósofos, portanto, vai ser a busca pela ataraxia, a paz de espírito. E nesse trabalho, nós veremos os 4 principais ramos desse pensamento. E vejam, apesar do surgimento das filosofias helenísticas, as filosofias clássicas não acabam, elas continuam. E esse slide exemplifica isso. Esses 2 períodos são muito próximos. Vejam, Sócrates foi professor de Platão, este foi professor de Aristóteles, que foi professor de Alexandre. Aristóteles é contemporâneo ao início do helenismo. Iniciando as apresentações, eu vou começar com o ceticismo pirônico. O ceticismo pirônico ele foi fundado por Piro de Elis por volta de 360 a 270 anos antes de Cristo, e ele foi desenvolvido no século II pelo Sexto Empírico. A filosofia cética surgiu após a morte de Alexandre o Grande.
onde a política da Grécia ficou muito enfraquecida e a democracia não respondia mais ao que o povo grego desejava. E o ceticismo ele possui basicamente três questões básicas que precisam ser respondidas. A primeira é: qual a natureza real das coisas? A segunda: quais as disposições que lhe convém adotar a seu respeito? E a terceira: quais as consequências que lhe resultarão desta atitude? E respondendo essas perguntas, de acordo com os céticos, para eles as coisas são equivalentes e são difíceis de serem percebidas uma das outras. Nós não sabemos as essências das coisas, pois não conseguimos percebê-las com nossos sentidos e razão. E é por isso que não devemos confiar nos nossos sentidos. O ceticismo ele é basicamente contra o dogmatismo, pois enquanto o dogmatismo aceita determinada postura que para ele é correta, o dogmata já ao contrário, ele questiona a validade de uma propositura. O cinismo nasce por volta do ano de 400 a.C., por um aluno de Sócrates, Antístenes, mas o seu nome está muito mais ligado a um outro autor, Diógenes de Sinope. Aqui, é importante deixarmos de lado o conceito atual de uma pessoa cínica, uma pessoa insensível e hipócrita, e abordarmos o conceito original. Seguindo os pensamentos e atitudes de Diógenes, uma pessoa cínica é aquela que mostra desprezo pelas convenções sociais, pela convivência humana no geral. Indo de encontro ao que dizia Aristóteles, um cínico não acredita no homem como um ser social. Ao contrário, para este, a vivência em sociedade corrompe a natureza do homem, tira a paz de espírito dele. Então, se propõe o auto-isolamento. O indivíduo deve se isolar para encontrar-se a si próprio, libertar-se das mentiras, das máscaras e dos papéis que nos empregam em sociedade. Volta então à frase de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Do grego cão, Sino traduz bem essa escola, uma vez que o cachorro não liga para as regras sociais. O cachorro gosta do homem não por suas posses, mas pelo que ele é. Apesar de viver isoladamente com os cães, Diógenes poderia ser encontrado vagando pelas ruas da cidade de dia. Sempre com uma lanterna na mão, apontava para os rostos das pessoas e as pedia para encontrar um homem de valor, pois não conseguia achar em lugar nenhum. Não conseguia achar valor nem mesmo nas pessoas para quem ele perguntava, pois essas, para ele, estavam escondidas em suas máscaras. Uma outra história sobre o autor é sobre o seu encontro com Alexandre. Certa vez, Alexandre foi encontrar-se com Diógenes, ouvindo-se muito falar do filósofo. Alexandre então diz: Diógenes, por onde quer que eu vá, escuto seu nome. Diga-me um desejo e eu o realizarei. Diógenes, que estava tomando um banho de sol nu, pede ao imperador, com indiferença, que saia da frente do sol e não faça sombra sobre ele. Para o filósofo, o homem com a liberdade de falar o que quer, sem por isso temer a morte, é a coisa mais linda do mundo. Só é verdadeiramente livre quem está pronto para morrer. Diógenes vai influenciar um personagem muito conhecido na cultura popular brasileira, o Chaves. Quem já assistiu sabe a atitude do garoto do 8. Vive em um barril, não tem uma família e costuma dizer o que quer sem moderação na fala, sem ligar para os freios sociais, apesar, é claro, de alegar inocência de criança. Continuando com as apresentações, agora eu vou falar sobre a escola estoica. A escola estoica ela foi fundada em Atenas por volta de 300 anos antes de Cristo. Ela foi fundada por Zenão de Cítio, mas foi desenvolvida por Cleantes e Crisipo. O estoicismo ele é a primeira ética universal que foi fundada numa igualdade de princípios entre todos os homens, onde cada um deve pensar como cidadão do mundo. E isso, em outras palavras, é como um polita. No estoicismo, o homem deve aceitar os acontecimentos pré-determinados, que, em outras palavras, ele deve agir de acordo com os preceitos éticos e fazer o que julgar certo.
mas ele deve aceitar também possíveis consequências das suas ações e a mudança do curso nos acontecimentos. E um grande exemplo bastante conhecido e famoso desse fato das ações e da mudança do curso dos acontecimentos é o seguinte: vamos supor que eu esteja passando por um lago e eu vejo alguém se afogando. Logicamente, eu deveria tentar salvá-lo, mas no ceticismo eu devo estar ciente que caso eu não consiga salvar essa pessoa, eu não posso me desesperar, pois era algo inevitável. E para os estoicos é basicamente isso, onde para mantermos nossas ataraxia, devemos nos preocupar apenas com o que podemos mudar, como pensamentos, sentidos, emoções, e o que não está ao nosso alcance não devemos ter preocupações, como as mortes, catástrofes naturais e opiniões de outras pessoas. A última e quarta escola helenística que selecionamos para o trabalho é o epicurismo. O epicurismo ele surgiu por volta de 300 anos antes de Cristo, através de Epicuro, que o mesmo defendia que a felicidade estava relacionada aos prazeres humanos, onde, na sua opinião, devemos nos prender nos prazeres que podem ser considerados duradouros. Epicuro também afirmava que a felicidade não estava apenas nos prazeres, que foram extraídos através dos cinco sentidos, mas também daqueles que atravessaram a nossa razão. E para os epicuristas, existiam quatro formas de atingir a felicidade, ou melhor dizendo, no sentido deles, quatro remédios que devemos tomar para que possamos atingir a felicidade. O primeiro é que os deuses não devem ser temidos, pois os mesmos não estão interessados em nós. O segundo é que não devemos temer a morte, já que ainda estamos vivos. O terceiro é que todos podem ter o prazer e conquistá-lo através da virtude. E o quarto e último é que o mal é fácil de suportar, e o mesmo dura pouco. Basta lembrarmos de coisas boas ou criarmos boas expectativas para o futuro que conseguimos esquecer esse mal. E vale ressaltar também que, segundo os epicuristas, o homem ele age eticamente, quando dá vazão às suas necessidades naturais, mas a realização dos desejos deve ser feita pensando no que isso vai te custar no futuro. E, por exemplo, comer dá prazer, mas se você exceder, vai poder ter problemas de saúde no futuro. E para eles isso que prejudica a sua ataraxia. E é basicamente isso o epicurismo. Bom, e finalizando o trabalho, eu vou citar algumas outras escolas que são relacionadas ao helenismo, mas como fazem parte de outras explicações de outros grupos, eu vou fazer apenas um breve resumo sobre elas. Primeiramente temos os peripatéticos, onde eles surgiram cerca de 50 anos após a fundação da Academia de Platão, quando Aristóteles abriu sua escola filosófica em Atenas. Os peripatéticos eram os discípulos de Aristóteles, em razão do hábito do filósofo de ensinar ao ar livre, caminhando enquanto lia e dava preleções. Temos também o neopitagorismo, que era um sistema composto de alguns princípios, como os platônicos, os estoicos, aristotélicos, e eles eram denominados pelo misticismo pitagórico. Desta forma, eles tinham uma tendência a estudar a matemática, as ciências naturais e o simbolismo dos números. Temos também o platonismo, que já é bastante conhecido, é bastante estudado no ensino médio e nas escolas. O platonismo ele é basicamente uma corrente filosófica baseada nas ideias do filósofo e matemático grego Platão. E a sua academia foi fundada em Atenas por volta de 385 anos antes de Cristo
e primeiramente ela era utilizada para cultuar musas gregas e o deus Apolo. Na academia platônica, os filósofos se reuniam, principalmente para discutir o desenvolvimento da filosofia e dos pensamentos de Platão. E por último, nós temos o ecletismo, que é uma doutrina onde a sua tendência é selecionar elementos de outras que para eles vão ser mais úteis e mais apropriadas. E a essência do ecletismo é essa própria liberdade que eles têm de escolher e mesclar vários estilos filosóficos diferentes.